Paz, meus amados irmãos, que a graça do Senhor Jesus esteja com todos. Estamos mais uma vez aqui com Até os Confins da Terra. Hoje um vídeo um pouco diferente do que a gente costuma trazer, né? Hoje eu não estou com meu irmão Sidney, meu irmão em Cristo, né? Embora ele esteja conosco ainda fazendo a obra aqui no Até os Confins. Mas é um vídeo que eu trouxe de forma sozinho, solo, né? Que eu senti em meu coração em trazer algumas reflexões bíblicas, algumas passagens, fazer algumas leituras de alguns versículos e trazer uma reflexão para nós aos dias de hoje, tá certo? Então espero que vocês gostem, espero que vocês possam compartilhar esse vídeo. Quanto mais pessoas verem esse vídeo, mais o nome do Senhor será glorificado, e quanto mais pessoas verem, poderão ver, enxergar a perfeita vontade de Deus nas nossas vidas, tá certo? No dia de hoje eu gostaria de trazer 3 exemplos de personagens bíblicos, pessoas que fizeram algo ao Senhor, fizeram a obra, vamos colocar assim, fizeram algo achando que estava fazendo o bom, que estava fazendo algo agradável a Deus. E eu separei 3 exemplos bíblicos aqui de passagens, e eu gostaria de trazer os irmãos hoje para a gente ter uma reflexão um pouco, meditar um pouquinho, para entender mais ou menos como que deve ser feito as coisas para Deus. Tá certo? Então espero que gostem e vamos pro vídeo. O primeiro exemplo, irmãos, que eu gostaria de trazer, que eu destaquei aqui, é os filhos de Arão, né? Nadab e Abiú. Em Levítico, capítulo 10, versículo 1, fala da passagem dos filhos de Arão, né? Arão, que era irmão de Moisés. Arão era um levita, né? Uma tribo que foi designada pelo próprio Deus, né? Ao sacerdócio, aqueles designados a fazer os sacrifícios e holocaustos ao Senhor. E no livro de Levítico diz no capítulo 1, capítulo 10, versículo 1, que "E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um seu incensário e puseram neles fogo, e colocaram incenso sobre ele, e ofereceram fogo estranho perante o Senhor, o que não lhe ordenará. Então saiu um fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor." Essa passagem ela nos alerta que as coisas de Deus não podem ser feitas de qualquer maneira, né? As prescrições divinas, a determinação que Deus nos deixa para nós, a forma que Ele quer que a gente faça as coisas para Ele, né? Porque tudo que devemos fazer é para Ele. E Ele nos revela, né? Através da própria Bíblia Sagrada, Ele nos mostra que a forma que Ele quer que a gente ande, a forma que Ele quer que a gente faça, a forma que Ele deseja que a gente faça as coisas, tanto para Ele, né, ou para andar no dia a dia, é uma forma que Deus nos revelou. E muitas vezes a gente faz algo achando que é agradável a Deus, mas a palavra nos mostra aqui, nesse primeiro exemplo, que não. Eles acharam, fizeram de qualquer maneira, mas não era da vontade de Deus e sofreram as consequências. O segundo exemplo, irmãos, eu achei eram vários exemplos que a gente poderia trazer, mas esse segundo exemplo me chamou muita atenção, que é o sacrifício de Saul, né? Quem não conhece o sacrifício que Saul faz ali em 1 Samuel, no capítulo 13, né, fala da passagem de Saul, né, que foi o primeiro rei de Israel, né, escolhido por Deus. E no momento ali dessa passagem, eles estavam em confronto contra os filisteus, né, e veio tomar uma atitude um pouco errada. Não, totalmente errada, né, errada e precipitada, que não agradou a Deus. A palavra diz que Samuel havia se ausentado da presença de Saul. Samuel era o profeta, o sacerdote de Deus, que tinha ali o contato com Deus e falava com Saul e com o povo de Israel. E ele se ausentou por 7 dias e disse: "Em 7 dias eu volto, Saul." Só que nesse meio tempo Saul estava, né, nesse confronto contra os filisteus e ficou meio preocupado. Samuel não volta, eu não sei o que eu faço, não sei se vai ser vitória, se não vai. E o próprio povo de Israel que estava com Saul começou a se dispersar. E Saul se precipitou, não teve fé, né? Não teve fé no que Samuel disse. "Não, eu vou e volto, fica tranquilo, Deus é contigo, só obedece." Mas Saul faltou fé, faltou obediência a Saul, né? E a palavra diz, né, no 1 Samuel, capítulo 13, versículo 9, "Então disse Saul: Trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas." E ofereceu o holocausto. E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou. E Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Então Samuel a Saul disse: "Procedestes neciamente, né? E não guardastes o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou,
porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Aqui Samuel estava dizendo, ó, tu tinha instruções diretamente de Deus, de como tu deveria suceder, e tu agiu de forma totalmente incorreta, tu agiu de uma forma precipitada, né? Saul não era nem levita, ele não poderia, Saul, se não me engano, era da tribo de Benjamim. Saul não era levita, então ele não poderia fazer sacrifícios, holocaustos a Deus. Então já estava errado, e ele se precipitou, faltou fé, né? E o próprio Samuel diz, né? O Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel, mas tu procedeu de forma precipitada, errada, e agora o Senhor, teu Deus, que não está mais contigo, já está buscando. Na verdade, já até buscou, já achou outro, né? Aqui ele está fazendo alusão a Davi, né? Conforme o coração de Deus. A palavra nos diz, né? Esta passagem ela fala muito de desobediência e impulsividade, né? Saul desobedeceu às ordens de Deus, ele ofereceu um sacrifício que não estava autorizado a ele fazer, né? Demonstrando impaciência, falta de fé e dizendo assim, poxa, eu vou fazer um sacrifício aqui, Deus vai aceitar e Deus vai falar comigo, né? A própria palavra diz que Deus prefere a obediência, Deus prefere a misericórdia do que o sacrifício. E aqui Saul foi totalmente desobediente e mostrou as consequências, né? Perdeu o reinado dele e acabou saindo, né? Deus tirou a presença do espírito dele, o espírito de Deus saiu de Saul e não estava mais com Saul. No terceiro exemplo, irmãos, que eu gostaria de trazer para os irmãos, é uma passagem que me chama muito a atenção também, que é a passagem de Uzá, que ele acaba morrendo ao tocar na arca, né? Em 2 Samuel, fala que o povo de Israel com Davi estavam transportando a arca da aliança, e que era a presença de Deus, né, no meio dos homens naquela época, né? E chegou a uma altura do caminho que eles estavam transportando, que a palavra do Senhor diz, né, em 2 Samuel capítulo 6, versículo 6, e chegando a eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e pegou nela, porque os bois a deixavam pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e o Deus o feriu ali por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. Este incidente é um exemplo das pessoas desrespeitando as instruções, né, de Deus, fazendo o que era certo aos próprios olhos. Eu, quando eu li essa primeira vez que eu li essa passagem, eu falei assim, poxa, mas Uzá fez algo bacana, a arca ia cair no chão, ele pegou e, né, estendeu a mão para pegar, mas na verdade Deus havia deixado instruções, né, na palavra dele, nos mandamentos, fala muito das instruções que Deus havia dito, e Uzá era um levita, né? Ele sabia que a forma que eles estavam carregando era incorreta, não se carregava em carroças de bois, né? E não poderiam tocar. E eu trouxe uma anotação aqui, ó, em Êxodo 25, né, e Deuteronômio 10, nós vemos que a arca estava equipada com varas para serem carregadas nos ombros dos levitas, né? Número 7 acrescenta que esse grupo de levitas, os filhos de Coate, não usavam carroças, né? Porque deles era o serviço das coisas sagradas. Deviam levar nos ombros, né? Havia essas varas, haviam as argolas, eles colocavam entre a arca ficava no meio e ficavam os levitas carregando, né? Só que Deus falou abertamente que a forma que deveria ser feita, eles já estavam fazendo errado aquele transporte, aquela mobilidade. E aparecem números, né, que não tocarão em alguma parte da arca, senão morrerão, né? E tanto Davi quanto Uzá e todos ali que estavam corretos a forma de tratar o transporte de Deus, né? E nos faz refletir a obra, a boa vontade aos meus olhos é agradável aos olhos de Deus. Onde que eu posso ver isso, né? A própria Bíblia Sagrada nos mostra o que Ele quer, o que Ele não quer e a maneira que Ele quer que seja feito. Então, irmãos, esses 3 exemplos que eu trouxe para os irmãos hoje, eu gostaria de fazer essa reflexão para o vídeo de hoje, né? Com essas passagens bíblicas, nós podemos ver que as pessoas, né, fazendo as coisas para Deus de qualquer maneira, de qualquer forma. Isso aqui parece bom, vou fazer. Mas, na verdade, para Deus vai ser bom, vai ser agradável, vai glorificar o nome do Senhor? Então a gente tem que entender, vemos primeiro o que Deus nos revelou através da sua escritura, a maneira que Ele nos revelou, né? Em primeira vez a gente vê os filhos de Arão, né, fazendo de qualquer forma,
achando que iria agradar. Em segundo, a gente vê Saul, que não era apropriado a ele fazer ofertas, holocaustos, e ele sabia disso, e ele fez, né, se precipitou, desobedeceu. Em terceiro, nós vemos Uzá. Uzá, ele fez uma forma, ele tentou fazer algo que pareceu certo aos olhos dele, mas não foi aos olhos de Deus, né? Deus havia dito através das leis, através das passagens ali dos livros de Deuteronômios, Levíticos, Êxodo, a maneira que era para ser feito. Então eles já começaram errado e usar já em erro, né? Naquele transporte inadequado à arca, ele foi lá e tocou que não era. Então veio a ira de Deus sobre ele e ele morreu. E nós podemos ver hoje em dia, muitas pessoas adoram, eu vou adorar a Deus, eu vou servir a Deus dessa forma, Deus vai aceitar. Irmãos, nós temos que entender que Deus, ele é santo, né? E não dá para servir a santidade de Deus de qualquer forma. A gente tem que buscar uma santificação, a gente tem que buscar uma leitura bíblica, uma meditação, se aprofundar nas escrituras, né? Porque este livro sagrado, ele é voz de Deus para nós. Quando nós abrimos isso, é Deus falando conosco. Muitas vezes eu vejo pessoas falando, eu não sei o que Deus quer para mim, eu não sei a maneira de que Deus quer que eu leve minha vida. Você já abriu a Bíblia? Já leu ela? Quando a gente medita na palavra, a gente vê Deus claramente falando conosco, a gente vê Deus nos exortando, a gente vê Deus falando, filho, vai por aqui, não faça isso e faça desse jeito. Tá aqui, o manual tá aqui, né? E às vezes as pessoas dizem, eu faço assim e Deus aceita. O importante é que Deus aceita o meu coração. Às vezes somos tomados, muitas pessoas são tomadas por doutrinas falsas, falsos mestres, heresias, e acabam desviando da vontade de Deus. Então que nós possamos com este vídeo entender um pouquinho, né? Um pouquinho, claro, é muito conteúdo, dá para abranger muitas coisas, mas eu gostaria de fazer um vídeo um pouco menor, como de costume, e trazer essa reflexão para os irmãos. Então que nós possamos meditar, ler a palavra, entender, se não entende, buscar alguém um pouco mais instruído, que pede ajuda, que é importante a gente ter alguém que está um pouco mais tempo na fé, que entende um pouco mais as escrituras, para nos dar um esclarecimento, porque sozinho muitas das vezes a gente se perde, e se a gente vai em lugares errados, a gente fica mais perdido do que antes. Então é importante a gente meditar, ler, entender o que realmente a luz da Bíblia nos revela e a vontade de Deus, porque Deus nos revela a perfeita e agradável vontade dele. Tá certo, irmãos? Então espero que gostem, espero que todos tenham entendido um pouquinho do que eu trouxe e que o nome do Senhor possa ser glorificado, né, neste dia ou nesta noite, eu não sei o horário que você vai estar vendo. E eu espero que Deus possa falar aos corações, peço que muitas pessoas possam chegar a ver este vídeo para que a gente possa um dia estarmos juntos, né, louvando ao Senhor de forma correta, de forma exata, da forma que agrada a Deus, e dizendo no céu, santo, santo, santo é o Deus dos exércitos. Amém? Que a graça de Deus esteja com todos e que nós possamos estar na presença dele fazendo aquilo que o agrada. Glória a Deus.